mundo digital é algo que permite ao ser humano a facilidade na vida, mas também é um divisor de águas. Não é algo que se democratizou de forma fácil, ainda não é fácil para grande parte da população do mundo ter acesso a tudo que o mundo digital pode oferecer. A exclusão digital é tema constante e os profissionais que atuam nela são pessoas vitais para a superação ou pelo menos para o máximo de inclusão que o mundo digital pode dar. Na minha conversa de hoje, que é com Eduardo Velasquez, o Eduardo ele é alguém que se envolveu no mundo digital, ele é programador, desenvolvedor, ele criou uma empresa, inclusive a partir dos seus projetos e daquilo que ele considera como fundamental enquanto profissional. Mas tem um lado dele que vocês vão conhecer hoje comigo, que é também de um ser humano preocupado para onde o mundo da tecnologia caminha, até que ponto as pessoas estão incluídas e excluídas nisso. E ele é a melhor pessoa para a gente fazer a pergunta de aonde esse mundo de tecnologia que avança, a inteligência artificial, pode ser uma ameaça para o ser humano, não só que lida com ela, mas uma ameaça principalmente para uma humanidade que talvez esteja cada vez mais dividida pelo acesso ou não à tecnologia. Eduardo Velasquez, obrigado demais pela tua presença aqui. Você está em Portugal, então estamos com um fuso horário aí diferenciado. Agradeço aí você ficar atento ao nosso horário aqui no Brasil. Muito obrigado pela tua presença. Opa, é uma maravilha estar aqui, ainda mais falando desses temas que gosto muito e vivo na volta dessa preocupação, porque trabalhar com tecnologia, o pessoal também romantiza muito, né? Que parece ser muito maravilhoso, ganha-se muito dinheiro, também há muito essa ideia, e não é bem assim, né? Apesar de a gente ter alguns bilionários, né, as pessoas mais ricas do mundo que vieram da área de programação e se tornaram super ricos, a realidade também não é bem essa, porque existe o open source. A programação também desenvolveu acho que é o maior feito da humanidade, que é pessoas contribuir sem interesse, sem preocupações com remuneração ou individualismo, e contribuir com o mundo com tecnologia, de forma aberta. Então, o open source ele acrescenta muito a nível de tecnologia para todos. Por exemplo, com o celular na mão, o software que está rodando aí é muito construído em cima de tecnologias open source, que muita gente fez, pessoas que nem são da área, às vezes programadores, e contribuíram com código de forma amadora, e universidades também ao redor do mundo. E depois vem uma grande marca e sela isso como sendo um produto milionário, né? O Eduardo, quando você fala de tecnologia, você fala, pô, a tecnologia é uma coisa que de um certo ponto, ela melhorou a vida das pessoas, gerou possibilidades. Achei um barato quando você começou a falar, a gente sempre pensa nos milionários da tecnologia, pessoas que ganham fortunas, Elon Musk, por exemplo, né? Os executivos do Google, que falam, nossa, que empresa, o Vale do Silício, né? Você cria uma certa ideia de um paraíso, do mundo perfeito. É que nem o jogador de futebol, que a gente olha para os bem-sucedidos e acha que o futebol vai ser sempre aquela coisa que atende a todo mundo, começou a jogar bola, vai ganhar muito dinheiro. A tecnologia, e pelo que você fala, né, que abre possibilidades, a gente vai se dar bem com ela. Você, por exemplo, foi um cara que construiu muito a tua carreira, você é muito autodidata, você é um cara que foi atrás, pesquisou, você é um cara que gosta disso. Esse mundo do ser humano que constrói sua própria carreira, a tecnologia uma grande ferramenta que favorece isso, ou de vez em quando a gente tropeça na tecnologia e acaba atrapalhando a nossa carreira com ela. Como é que a gente pode administrar isso na vida como você administrou, por exemplo? A gente vai aprendendo, caindo um pouco, né, dando algumas cabeçadas, mas acho que o segredo está, como em tudo na vida, né, no equilíbrio. Porque tecnologia a mais também não faz bem, né, não fomos feitos para isso. O nosso cérebro não está adaptado para ficarmos olhando para uma tela o tempo inteiro e receber tanta informação. O nosso corpo também não está feito para ficar parado e sentado durante tanto tempo na mesma posição. E como qualquer profissão, essa área de desenvolvimento também deixa as suas mazelas na nossa saúde, né? E temos que procurar algum equilíbrio. Agora, sem dúvida, a tecnologia ela abre muitas portas para conseguir conhecimento, né? Nós vivíamos na era da informação, mas não na era tanto do conhecimento, né? Mas através da tecnologia nós podemos chegar a conhecimentos que de outra forma penso que seria impossível, e dessa forma abrir caminhos, novas oportunidades e inclusive rendimentos, formas de sobreviver e ganhar dinheiro, porque hoje uma pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, no meio do mato, literalmente. Eu experimentei viver no meio do mato durante algum tempo,
e com acesso à internet, trabalhei perfeitamente, entendeu? E para mim, o melhor escritório é esse, entendeu? Você é um cara que um dia resolveu ir para o meio do mato, se afastar desse mundo conectado e você sobreviveu. Mas como é que foi essa experiência? O que mais impactou e o que te levou a fazer isso primeiro? O que te levou a fazer isso? Bem, isso é uma longa história, mas tudo começa ali pela pandemia, foi o extremo, né? Mas eu já desde 2017 eu já comentava que eu precisava fazer essa experiência, né? Aqui em casa com a minha família e tal, eu já tinha algo, eu li alguns livros sobre a pobreza e mexeram muito comigo. Inclusive tem um livro ótimo que é Os Milhões da Pobreza, que ele explica como o dinheiro não chega, né? E os meios não chegam em quem precisa. E é uma pessoa que teve no Banco Mundial e muita liderando. Acaba sendo um estudo científico, né? E esse livro mexeu muito comigo. E eu vi logo uma oportunidade de até que é que assim, eu não me tornaria nunca um programador se eu não tivesse acesso a um computador quando eu era moleque. Então eu comecei a programar com os meus 12 anos. E isso mudou minha vida. Então, tu ter acesso ao computador e conseguir usá-lo de forma produtiva, isso pode mudar completamente o rumo da vida, né? E, inclusive, me permitiu migrar, mudar de país, abrir uma empresa e seguir toda a minha carreira, inclusive agora ajudar outras pessoas da mesma forma, né? Então, na altura que eu entrei na programação, alguém me ajudou. Teve um cara que me deu uma apostila e me ajudou no setup inicial ali da base de código, e a partir disso eu fui estudando um pouco sozinho. Mas deu ali umas dicas iniciais e depois eu fui indo, aprendi uma linguagem, duas, 13 e fui engatinhando. Então, hoje em dia eu tento também dar esse encaminhamento inicial para várias pessoas, okay? Especialmente pessoas mais carenciadas que não teriam esse acesso de alguma forma. E eu acredito que desse jeito é como quebrar o fluxo natural das coisas, ok? Ou seja, é uma sementezinha que é a mesma coisa que plantar no deserto ou plantar numa região com muita água. A gente não sabe se vai sobreviver ou não, mas é uma experiência. Mas hoje em dia, como tem internet, a internet também chega, então a pessoa depois, o futuro dela é um mistério, mas tem corrido muito bem. Agora, quando você faz esse tipo de rompimento, você fala, eu saí desse mundo todo conectado, certinho, com o fluxo natural dele, eu vou plantar uma semente num lugar que eu não sei se vai germinar, mas eu vou lá e vou plantar. Né? Essa atitude de humanizar as coisas vai muito contra o fluxo do que é hoje a tecnologia. Quando você faz isso, por exemplo, as pessoas olham para você e falam assim, mas, pô, Eduardo, você está indo contra aquilo que é natural, você poderia se dar melhor se você não fizesse isso. A gente tem que ter essa opção. A minha vida é essa. Todo mundo me disse, por exemplo, para eu não vir para Portugal quando eu tinha 18 anos, era terminar a faculdade, que eu estava na faculdade na altura, e tinha carreira, eu estava como responsável técnico num grupo de ensino no Brasil, e eu larguei tudo e resolvi migrar. E nessa altura eu já ouvi da minha própria família. Então, isso é uma constante. Na empresa eu ouço isso o tempo todo. Então, na altura da pandemia, foi algo que mexeu muito comigo. E eu resolvi, pronto, meditando e pensando muito a respeito, resolvi pesquisar qual era o estado mais pobre do Brasil. E na altura me apareceu o Maranhão. E eu resolvi fazer uma experiência, convidar algumas pessoas no Maranhão para treinar. E peguei algumas pessoas que já tinham uma base e estavam começando a estudar na área de programação, e desse grupo, uma das pessoas consegui trazer para a empresa, que está na empresa até hoje. E na altura, quando eu comentei isso na empresa, que eu tinha feito um processo de treinamento e que tinha uma pessoa apta para entrar na empresa, fui logo ridicularizado. Então, eu tive um colega que, que disse tal e qual, Edu, até parece que tu treina um do nada e agora vai conseguir trabalhar com a gente. Deu, Carlos, justamente trabalha contigo um mês e depois tu me diz se valeu a pena ou não. Passado 2 semanas, ele veio, Eduardo, arranja mais, pode continuar treinando, que tá uma maravilha. Então, isso foi motivador e eu comecei, então, a focar mais no Maranhão, fiz mais alguns grupos, assim, de treinamento, mas eu resolvi ir para o Maranhão
e experimentar como que é a vida lá e ter um contato com o mato, com a natureza, que eu queria muito, conhecer um pedaço da Amazônia, né, que já é início ali da Amazônia e tudo, e ter essa experiência bem natural. Pronto, eu tenho uma ligação de estilo de vida, pronto, yoga, vegetarianismo e tal, que me puxa também um pouco essa ligação assim mais com a natureza. E foi maravilhoso. Ô, Eduardo, você é uma pessoa que quando abre leques para conversa, dá vontade de enveredar por vários caminhos, tá claro? Eu vou tentar fazer um caminho que eu não perca de vista várias coisas que eu quero conversar com você, tá? Que é o seguinte, a tecnologia, ela aproxima, aparentemente a gente tem uma relação de aproximação. Então vamos supor, você foi lá no Maranhão fazer um projeto, rompeu com o fluxo, vou usar a palavra que você usou, normal das coisas, foi questionado por isso, tá? E você se propõe a estar num lugar que a maior parte das pessoas não estariam, fazer um trabalho que a maior parte das pessoas não fariam, não ligariam em fazer, e obteve frutos, pequenos, mas teve sobre isso. Aí resolveu investir mais nisso. Então você se aproximou, a tecnologia te aproximou por uma escolha sua. Mas tem um lado da tecnologia que é um muro, que vai crescendo, que vai afastando. Parece que a gente vai vivendo num ambiente, mesmo que digital, um ambiente tecnológico, em que os outros desaparecem da nossa frente. E a gente passa a não conviver, né, e não viver mais com isso. Você colocou aí no meio da nossa conversa de que hoje a gente tem muita informação e pouco conhecimento. Você falou, hoje a gente tem muita informação e pouco conhecimento. Nesse mundo da informação e pouco conhecimento, a gente tem informações, às vezes, que são muito direcionadas, seletivas, e a gente acaba não observando o mundo que está à sua volta. Você considera que a gente está esquecendo de que o mundo é muito mais do que essa tela ou essas telas que a gente tem à nossa frente? Você fez isso, você foi atrás de um mundo que nem sempre está à nossa frente. Como a gente pode fazer as pessoas que estão envolvidas com essa tecnologia, da sua área ou não, nós todos, que parece que o mundo desaparece, certas coisas só aparecem na nossa frente quando essa informação é jogada, mas tem um mundo que está ficando esquecido, tem um mundo que está ficando sem a gente dar atenção a ele. Como que a gente rompe com isso, Eduardo? Eu acho que é muito difícil romper com isso. Eu acho que é algo impossível, porque nós somos facilmente distraídos, né? E nos deslumbramos facilmente com muita coisa. Não é algo assim tão linear. É muito mais fácil distrair as massas, né? Com vários assuntos. E isso é o rumo natural da humanidade. Portanto, não. Eu acho que isso acaba tendo situações individuais na vida de cada pessoa que a dado momento é preciso dar um basta, por questões de sobrevivência mental, intelectual, de saúde, e às vezes de relação com as outras pessoas, ou seja, de várias formas, que a pessoa dá aquele baque, pera, não, isso aqui não já deu para mim, eu tenho que mudar. Okay? E aí sim começa a observar os seus hábitos e começa a olhar a tecnologia de outra forma, ou seja, olhar a tecnologia como uma ferramenta. Okay? Porque a maioria do tempo a gente olha a tecnologia como entretenimento. Né? Uma forma, simplesmente, para eu ter uma distraída, sair do meu tédio, da minha vida, e a gente esquece que o tédio é maravilhoso. O tédio é que nos faz refletir, que o tédio é que nos faz realmente a gente usar a nossa mente. Né? A gente entrar em introspecção e ter as melhores ideias. Não vai ser na distração das redes sociais, dos vídeos e por aí fora, que a gente vai ter alguma ideia disruptível, né? Agora, se essas ideias que a gente vai desenvolver, a gente tem que desenvolver na tecnologia, podem fazer bem para muita gente, e você mesmo colocou, mas a grande maioria das pessoas estão entretidas com coisas, entre aspas, né, distrações constantes nas redes sociais que passam rapidamente. Eu vou falar uma observação que não é minha, mas de uma série de analistas sociais e contemporâneos, alguns deles teóricos que discutam muito isso, né, Bauman, Baudrillard, enfim. A gente vive num mundo em que a gente vive, parece que um autismo social. As pessoas estão fechadas num objeto à sua frente em que o restante do mundo parece que se desliga. E a gente acha que está muito conectado nesse mundo. E você tem uma proposta de vida diferente. E é engraçado que você é um cara da tecnologia, né? E você tem uma percepção diferente. Mas você falou uma coisa que me preocupou nessa tua fala agora. Justo, não há o que fazer.
as coisas tendem a ser assim. Né? Não tendem a ser assim. Como é que você deslumbra o ser humano do futuro? Você que está com esse projeto do Maranhão, você que fez isso, de tentar resgatar pessoas da mesma maneira que você foi tocado pela tecnologia, esse amanhã ele é desastroso? Estamos diante de um futuro tempestuoso? Não há mais esperança? Como é que é isso? Não, eu acho, primeiro, acima de tudo, eu não sou nenhum profeta e não acredito que seja possível prever assim com tanta exatidão o futuro. O futuro é um grande mistério, né? E é um mistério tão interessante que a gente quer saber dele, né? A gente quer viver nele, né? E eu acho que o futuro é maravilhoso, ok? Só que assim, nós temos que ter um percurso natural da humanidade, que sempre foi assim e vai continuar sendo, que é para a gente ter um futuro melhor, nós vamos ter que cair. Vamos ter que aprender da forma mais difícil. Okay? E acredito que o ser humano vai conseguir alcançar soluções para tudo. Inclusive, eu me preocupo muito com o aquecimento global e acredito que a tecnologia, o conhecimento que nós temos, vai permitir, de alguma forma, a gente contornar isso, pelo menos para manter a espécie. Agora, é óbvio que muita gente sofre no meio disso tudo. E o sofrimento ele acontece desde sempre. E essa desigualdade e a forma como cada um acessa a tecnologia também aumenta o sofrimento individualmente, né? E socialmente. Então, nós temos esse efeito gafanhoto e quando estamos na frente de uma tela, isolados, nós estamos nesse efeito gafanhoto em humanidade na mesma. Nós continuamos fazendo parte desse corpo vivo, né? Que é a humanidade, que a gente não sabe bem para onde ela está indo. E a inteligência artificial, muita gente coloca como sendo altamente negativa. O absurdo. O ano passado era moda, e esse ano foi mais ainda, que agora os programadores não iam ter mais trabalho. Então, o pessoal da NVIDIA, da OpenAI e por aí fora falando, o pessoal que é da área de tecnologia, da área de chips, né, e programação, dizendo que os programadores iam ficar sem trabalho. Ora, no momento que os programadores ficarem sem trabalho, já ninguém trabalha nesse mundo. Porque, sim, porque, ou seja, quem é que constrói a inteligência artificial e as ferramentas para a inteligência artificial usar? Quem é que tem conhecimento técnico para interligar e fazer com que a inteligência artificial seja útil para alguma coisa, para alguma empresa, para a sociedade, por aí fora? É o programador. Entendeu? Então, tudo bem que vai ter robótica, vai ter tudo, mas sempre a programação é algo mega importante e disruptível. Okay? Porque tanto o que a gente roda nos celulares, né, e qualquer melhoria de software, mesmo mantendo o mesmo hardware, qualquer melhoria do Windows, qualquer sistema, do Office e tal, tu vai ter uma melhoria com a mesma máquina, com o mesmo hardware. Então, a programação ela tem essa sacada de trazer uma melhoria do nada, mantendo tudo da mesma forma. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo numa mensagem, num mundo tendencioso, que as pessoas se alimentam muito com esse entretenimento do termo apocalíptico, né? Ou seja, tudo que parece que ser apocalíptico atrai todo mundo, entendeu? E a gente está um pouco viciado nisso, né? Então, a gente vê as notícias, no fundo, para quê? Para ficar um pouco, para começar o dia já um dia meio ruim, né? Em notícias não vamos ver nada de muito positivo, né? Vai ter sempre alguma notícia ruim. Então o jornal já explora isso desde sempre, né? E agora a gente passa a vida nisso. Então é muito normal, né? As pessoas terem pânico, terem medo e achar que o mundo está cada vez pior e tal. E a gente tem graves problemas na humanidade, sem dúvida nenhuma, entendeu? Agora, nós temos a sua capacidade de solucionar também, né? Agora, vamos pegar essa coisa que você falou do mundo apocalíptico, legal, adorei. Então você é um cara que essa ideia do apocalíptico é mais uma forma de te vender, né, um sensacionalismo do que uma verdade. Mas você tem uma coisa que você colocou, a gente vai ter que aprender com a dor, né? A gente vai ter que olhar para as feridas, para os ralados e pensar, bom, o tombo tem que ter valido de alguma coisa, né? A gente vai cair, vai ter que levantar. A desumanização é o nosso grande tombo. A tecnologia desumaniza. A gente não ter mais sensibilidade em relação aos outros, a gente não perceber o quanto que é gostoso ser humano e que ser humano, por falhar, buscar, superar, uma possibilidade, inclusive, de alimentar nosso próprio respeito em relação às outras pessoas, a nossa própria consideração em relação às outras pessoas. É só o ser humano que é capaz de ser empático, simpático ao outro ser humano.
A tecnologia não é isso. A gente vai ter que aprender a ter saudade de um outro ser humano na nossa frente. Isso vai acontecer. Te falei, eu quero ver uma pessoa, eu quero ser atendido por uma pessoa, eu quero abraçar uma pessoa. É isso. Total, porque, assim, acho que mais do que a desumanização é uma questão de transformar as coisas em objetos, né? Tudo acaba virando um objeto. Nós temos isso no porno, né? Na internet, isso é normal, né? É transformar, pronto, as mulheres num objeto. Mas isso vai nas redes sociais, ou seja, a gente está olhando para o nosso número de seguidores como, entendeu? Ou seja, cada um tem o seu perfil na rede social, preocupado em ter mais likes, que é o quê? É um objeto. Não interessa o porquê que as pessoas deram like, né? Não interessa nenhuma profundidade de relação. Interessa simplesmente o meu objetivo em ter o benefício de ter uma pessoa que observou o que eu fiz e deu ali um likezinho, e nisso eu me sinto mais empoderado, com o ego mais inflado, não é? E claro que isso não é nada de humano, não é nada que a gente realmente precise na vida, porque no final a gente precisa, temos as necessidades básicas de ser humano, né, de afeto, de carinho, de sentir que somos amados, que pertencemos a um grupo e por aí fora. E por mais que a gente use as telas e a tecnologia, nada como nós estamos conversando aqui remotamente, né? Se a gente tivesse presencialmente, era muito melhor, né? Porque nós temos micro expressões, não é? Nós temos sutilezas na nossa comunicação. E essa comunicação, a tecnologia tende a aumentar a distância e tornar as coisas mais frias, né? E aí vem à tona os nossos interesses, ou seja, é como se a gente olhasse simplesmente para a minha cenourinha, o meu objetivo, cada um está olhando para o seu objetivo e estamos seguindo só para ele, esquecendo tudo o resto. Né? E isso causa uma individualização muito grande e tudo vira um objeto de uso para eu chegar no meu objetivo, que é ter mais seguidores, que é ganhar mais dinheiro, que é o que for. Agora, quando você pensa nas tuas propostas, né, e você é um cara que está envolvido com isso, eu quero resgatar um pouco aquele cara que foi lá no Maranhão, fez um trabalho completamente diferente, trouxe alguém para sua empresa, fez uma certa inclusão. E eu quero retomar essa questão da inclusão digital com você, que a gente estava começando a conversar sobre isso lá atrás, né? A gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso à tecnologia? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, mas antes eu quero complementar ela. Então, a gente tem que fazer as pessoas terem acesso à tecnologia? De que forma as pessoas tendo acesso à tecnologia ajudam elas sem serem prejudicadas pela particularidade? Se é que isso é possível, de certa forma você já disse para mim assim, Gilson, eu não acho que isso seja evitável, né? Mas a gente tem hoje uma parte da humanidade que talvez só consiga sair da condição em que está, talvez só consiga superar a condição que está, e no Maranhão você vivenciou isso, se elas tiverem acesso a esse computador que você teve quando você era jovem ainda e pôde te dar o início da sua vida nesse mundo da tecnologia. Como fazer acessibilidade, fazer inclusão, como fazer uma inclusão assertiva, que gere às pessoas possibilidades, e qual seria hoje os papéis das entidades sociais para isso? As ONGs. É as ONGs. Você é um cara que tomou sua iniciativa para isso. É os governos. Estamos diante de governos que vão ter que se promover a isso. São as grandes big techs, são elas que vão fazer essa inclusão. Quais são os agentes mais importantes para que as pessoas possam usar da inclusão como uma grande solução e não como um problema? É uma resposta... eu queria dar um pouco mais de contexto para ela e tentar não me perder um pouco nisso. Okay? É porque, assim, para eu explicar um pouco por que eu fui até o Maranhão, por que isso surgiu na minha vida também, é preciso entender que eu tive 3 burnouts. Okay? Eu tive meu primeiro burnout com 19 anos. Então, depois que a gente começa a entender que nós temos limite, né? E em 2019 tive outro, foi o meu último, né, no fundo, e esse eu até já sabia, eu já sabia, e na empresa todo mundo estava entrando em parafuso e eu estava totalmente descontrolado, mas eu sabia que estava num fecho de projeto muito complicado e eu consegui me controlar e nem me medicar, depois hibernei na cama em meditação e saí totalmente do computador, depois consegui atingir ali um objetivo ali do projeto, e essa desconexão é o que eu sei que é preciso, aprendi isso da pior forma, né? Que é preciso para resolver problemas, ok? E
Então, depois veio a pandemia, então eu comecei a investigar muito isso, como que a gente... Porque uma coisa que me preocupou muito na pandemia foi ver tanta gente morrendo, tantas histórias acabando, mas muito conhecimento desaparecendo. Né? Ou seja, por trás de cada pessoa tem ali muito conhecimento, muita informação, aquela pessoa era um profissional disso, daquilo, que ela poderia ter contribuído isso com outra pessoa para deixar o seu legado, né? Como ali na corrida que tem o bastão, né? Que passa para o outro e tal. Ou seja, a gente passar esse conhecimento adiante. Porque da área que eu venho, na área de programação, o open source causa isso. Ou seja, só que o open source tem um grande problema. Está em inglês. Então, para um brasileiro é difícil. Se tu não sabe inglês, a informação tá todinha lá. É só tu ir e consumir aquele conhecimento que outros construíram e deixaram ali prontinho e tu consegue aprender sozinho. Entendeu? Agora tem a barreira do inglês. Então eu comecei a pesquisar com essa ideia de Maranhão, ensinar tecnologia, programação e tal. Antes de chegar nessa ideia de pesquisar ensinar programação, eu pesquisei um tanto sobre ajudas humanitárias envolvendo computação, né, e a digitalização e tal, tecnologia. E eu vi projetos que era simplesmente doar computadores, eu vi alguns projetos na África e no Brasil também, doar computadores, e tinha lá crianças mexendo com computador e tal, e várias fotos, né. E eu achei isso super desinteressante, eu vi que isso não dá para nada, isso não muda nada. Porque estamos dando uma ferramenta extremamente útil, mas para crianças. E mais, tu não está dando o treinamento de como usar aquele equipamento. Então, quando tu sugere, ok, uma empresa poderia fazer algum papel nesse sentido. Bem, uma empresa vai ter, muito provavelmente, interesse em algum benefício, em algum lucro. Né? Então, vai ser um pouco complicado ter fazer esse processo de forma mais preocupada com as pessoas, né? E seguir o rumo natural da entrada na tecnologia, de que as pessoas... Porque assim, nós vamos colocar internet e vamos usar computadores para indígenas, né? O que acontece? Se for uma empresa, ela vai ter um interesse logo de moldar esses indígenas, né, eles se adaptem à computação da forma que as empresas acham melhor. Então, sem dúvida, deveria ser o governo, e no governo ser entidades capacitadas que conhecem realmente o estilo de vida e adaptar a tecnologia ao estilo de vida das pessoas que vão utilizá-la. Para a tecnologia ser uma ferramenta concreta na vida delas. Okay? E não um meio de conseguir mais usuários, mais clientes, mais trabalhadores baratos, o que for. Né? Então tem que entrar um pouco nesse equilíbrio em conhecer bem. Porque tu não pode quebrar, a tecnologia acaba fazendo isso. Nós falamos muito da cultura, né? Cada país tem sua cultura. Mas qual cultura? A tecnologia fez esse efeito da globalização, expandir muito, e a cultura meio que está diluída, mas todo mundo está nas mesmas redes sociais, né? Então já faz parte da cultura. Né? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai mexer com um cantinho do Brasil, que o Brasil é gigante, né? Mas que tem uma cultura riquíssima, milenar, entendeu? Que está ali e ela deve ser preservada, e a tecnologia tem que entrar como uma ferramenta, entendeu? E isso vale para todas as áreas. Então você, de uma certa maneira, a gente tem que dar voz, a tecnologia tem que dar voz às pessoas que muitas vezes, nesse padrão cultural que a gente tem massificado, não tem. A gente vive um padrão de redes sociais, de relações, de inclusões que tiram e excluem valores culturais que ficam sem voz nesse mundo da tecnologia. Eu vou te dar um exemplo. Eu entrevistei há um tempo atrás uma jornalista que faz um trabalho. Ela faz um trabalho no Pará, onde ela desenvolve em Marajó, na ilha de Marajó, deixa mais claro, na ilha de Marajó, onde ela busca trazer a cultura e a arte dessa população para as redes, para que eles possam ter negócios, vender seus produtos, mas também divulgar os valores culturais da região onde ela atua. E ela considera que isso deu a eles não só voz para poderem vender coisas, mas poder expressar quem eles são, os valores que eles têm e serem reconhecidos e conhecidos por quem eles são. É um pouco por aí que o Eduardo conversa comigo, essa ideia de que assim nós vamos democratizar esse espaço, assim nós vamos gerar oportunidade nesse espaço. Eu acho que sim, porque senão nós podemos causar esse choque, né, de vir de repente um rolo compressor de
impulsionado pela tecnologia, que vai mudar completamente o estilo de vida das pessoas e não vai sair coisa boa que a gente já sabe, né? As pessoas vão ficar doentes. Entendeu? Mentalmente, nós estamos levando depressão, estamos levando crise de ansiedade, vamos levar. Porque, imagina só, isso eu vi na pele, ok? As pessoas lá no interior, pessoas super saudáveis, super bem com a vida, super felizes, nossa, gente muito feliz. Mas no meio dessas pessoas tinha gente muito infeliz, com problemas psicológicos tremendos. E aí, qual que era a diferença? As pessoas que eu vi que tinham grandes problemas ali estavam o tempo todo no celular. Estão no meio da natureza, do que a gente precisa para ficar bem, só que estão no celular e eu imagino nas redes sociais, claro, mas imagina eu como é que fica a pessoa, ou seja, ela está ali na beira de um rio maravilhoso, no ápice da natureza ali, sem poluentes, tudo perfeito, com diversidade de vegetação e de animais, mas está ali vendo fotos de uma pessoa ostentando, não sei aonde, na praia, na casa, sei o que, e querendo, talvez, invejando a vida da outra pessoa. Né? Então, ou seja, é totalmente Contraditório. Chega a ser difícil de compreender isso. total. Entendeu? Meio que A gente não dá contaminado, valor pro que tem. Né? contaminado no melhor lugar do mundo, é isso? É isso, É um total. ser humano num lugar maravilhoso, desconectado do próprio lugar. E o que é mais incrível é que eles vivem ali, né? Pelo menos a experiência que eu tive, né? Tive um bom tempo num quilombo, e eles têm ali um estilo de vida que tu nem se lembra que dinheiro existe, entendeu? Só isso que tira de preocupação, né? Vocês já conseguem viver super bem nos dias de hoje, né? O tal off-grid, né? Que tem muita gente que está querendo e meio que está entrando na moda, né? Mas sempre teve pessoas vivendo dessa forma, né? De forma sustentável, integrada com a natureza, né? E aí, nessas pessoas, tem pessoas que acabam sabendo usar a tecnologia. Eles vão lá, consultam, veem técnicas de plantio, de pesca, de como manter. Eles criaram lá, eles tiveram muitas fomes e morreu muita gente. Eu conheci lá um senhor que ele perdeu um filho, morreu de fome, ele foi enterrar o filho, quando voltou, o outro filho tinha acabado de morrer. Entende? E esse homem, tu conversava com ele, tu não acreditava que ele tinha passado por isso só quando foi contado. Porque ele era normal e super feliz e tal, e estava super bem, entendeu? Então, como é que um ser humano consegue seguir em frente, né, depois de uma catástrofe dessas, né? Então, eles tinham histórias muito pesadas e não foi há muito tempo, foi há cerca de 20 anos atrás. E aí, depois que eles aprenderam a técnicas de fazer açudes, né? Então conseguiram fazer lá alguns laguinhos, né? E ter peixe o tempo todo. Né? E melhores técnicas de plantio. Então eles têm acesso a essa informação que muda completamente a vida deles para melhor, entendeu? Mas ir atrás do conhecimento. Né? Agora, quando vai atrás do entretenimento, pode não correr tão bem. Porque a pessoa acha que está se entretendo, está saindo do tédio, mas ao mesmo tempo está semeando coisas na cabeça que podem virar de uma forma, pronto, Eduardo, menos boa. conversas que a gente tem aqui, eu gosto de encerrar. Infelizmente chegou ao fim. Depois eu quero falar de você, mas eu vou deixar para na hora que a gente encerrar, eu quero dizer isso. A minha pergunta é assim: você conseguiu fazer diferença no mundo em que quase todo mundo está preocupado mais com o que faz? E aproveitar o momento de estar ali envolvido com tecnologia e focar nisso e esquecer o resto. Você não, você olhou em volta, ergueu a cabeça, viu, inclusive pela tua própria experiência, teu próprio sofrimento, de que a gente tem limite. Eu adorei isso que você falou uma hora. Pastor, olha, eu descobri que a gente tem limite, a gente tem limite. É na hora que a gente chega no nosso limite que a gente se supera como ser humano. Quando você falou assim, não, eu tinha que parar com aquilo, eu tinha que dar um tempo para mim. Foi aí que você se descobriu? Porque eu vejo que você é uma pessoa muito espiritualizada, você é um cara muito assim, muito tranquilo com essas coisas. É na crise que você descobriu a sua melhor parte? A gente precisa resgatar isso? Eu gosto muito de estudar, pronto, espiritualidade e para
todo lugar que eu olho é por aí, né? Ou seja, a gente só evolui na dificuldade, senão a gente fica na zona de conforto, né? E sem dúvida, ou seja, porque isso acontece porque nós não estamos conscientes o tempo todo, né? Então nós estamos, querendo ou não, nós acabamos por estar distraídos com alguma coisa, até incluindo ajudar os outros, posso estar extremamente distraído com isso, esquecendo do meu filho, né? Então, há vários detalhes, e a gente ter uma consciência plena do presente que é o importante, né? Ou seja, não tá tão preso ao passado, que não podemos mudar nada, mas também não tá com tanta expectativa no futuro, que pode acontecer tanta coisa, mas tá o mais presente possível. E quanto mais presente, melhor nós conseguimos detectar, ok, tecnologia me ajuda nisso, ok, tecnologia me prejudica naquilo. Então, só dessa forma a gente consegue ter uma visão mais clara e tomar melhores decisões. É o que eu acredito no fundo. Okay? Agora, eu acredito que eu tenho sérias dúvidas se eu estou realmente ajudando, ok? Eu não acho que seja assim tão linear. Não? Eu acho que tudo tem o seu equilíbrio. A gente ajuda por um lado, a gente pode romantizar dessa forma, mas a gente pode estar cometendo um tiro no pé. Okay? Então eu não tenho certeza. Só o futuro dirá. Agora eu tento, nesse processo, o tempo todo fazer uma autocrítica, uma autoanálise e deixar que as outras pessoas ditam o ritmo. Okay? Então, as outras pessoas elas têm uma forma de trabalhar, uma forma de aprender, uma forma de usar tecnologia, e eu tenho que observar como eles estão fazendo e simplesmente dar aquele empurrãozinho de leve. Ok? Não, pode ir por aqui é melhor, se for dessa forma, vai chegar melhor em tal lugar e tal. E meio que ser simplesmente uma espécie de conselheiro, diria, mas não tomar as rédeas, né? E tal. E é um pouco o que eu tento fazer e deixar a pessoa crescer quase por ela própria, né? Então eu acho isso mais eu acho interessante estar observando, ok, do que estar executando no fundo. Eduardo, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Muito obrigado por participar comigo Agradeço dessa também, foi conversa. muito bom. Eu vou encerrar minha conversa com o Eduardo, falando para quem acompanhou, se você ficou impactado com o Eduardo, se o Eduardo é esse cara que impacta, não porque ele fala coisas, né, que são chocantes, não, porque ele humaniza e humanizou o ambiente que a gente cada vez mais olha como uma ameaça humana. Então existe uma possibilidade desse ambiente ser humano e do ser humano se impor sobre uma tecnologia que muitas vezes pode engolir ele. Eu já entrevistei inúmeras pessoas, muitas pessoas, ligadas à tecnologia diversas, mas talvez muito poucas, como o Eduardo, que conseguiu me dar uma expectativa em relação à tecnologia completamente diferente. Ela pode ser um grande instrumento de salvar pessoas, como ele falou no Maranhão, de um pai que se vê enterrando 2 filhos na sequência por fome. E a tecnologia poderia ter salvo, e quando chega, salva vidas. Mas a tecnologia pode ser também uma coisa que destrua aos poucos a vida do ser humano, que se desliga do lugar onde está e se deixa levar por isso. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter Eu conversado agradeço. contigo, fiquei muito Também foi um feliz prazer. de conhecer a pessoa e conhecer a tua trajetória, e até o nosso próximo encontro.